Você sabe diferenciar dores de crescimento de tumores ósseos? Não? Então assista o programa de hoje e aprenda a diferenciar. E no nosso programa Viva Bem de hoje, a gente recebe o médico ortopedista oncológico Alan Rocha. Alan, é um prazer ter aqui você no nosso programa, tudo bom? Tudo bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, a gente quer saber qual a diferença entre a dor do crescimento e tumores ósseos. Bom, a dor do crescimento é uma queixa muito frequente, comum nos consultórios de pediatria e de ortopedia. São aquelas mães com crianças na faixa etária de 5 a 10 anos, em torno de 15 a 20% das crianças procuram esses consultórios reclamando que as crianças sentem dores em membros inferiores frequentes, principalmente após o hábito da atividade física. Essas dores, principalmente no período noturno, e que as mães geralmente usam de artifícios de massagem, uso de medicações. Bom, o grande critério para a gente aí nesse momento é tentar definir o que é de verdade essas dores de crescimento e o que são tumores ósseos na infância que podem simular essas dores. Essa dor do crescimento, inclusive esse nome não é nem bem feito para ela. Por quê? Porque a gente não acredita que o crescimento ósseo da criança provoque a dor. Geralmente são crianças que brincam bastante durante o dia em atividades físicas no colégio e no período noturno entram em fadiga muscular e começam a apresentar dores. E na grande maioria das vezes essas dores simplesmente elas passam com a simples massagem da mãe, um pouco de carinho, às vezes com a medicação analgésica. Agora, quando é que a gente deve ficar um pouco preocupado? Principalmente quando essas dores não cessarem com o uso de analgésicos, quando a criança apresentar edema nos membros inferiores, quando inchar bastante, alterar a cor dos membros, ou essa dor tomar um padrão que a gente não encontre normalmente nas crianças. Aí sim, essa mãe está autorizada, ela tem que procurar o atendimento médico e fazer exames que às vezes a simples radiografia pode estar definindo o que é uma característica e a outra. Então o diagnóstico é feito com a radiografia? A grande maioria dos tumores ósseos, principalmente da infância, o raio-x é o exame de partida. O exame de partida é o definidor, às vezes, do diagnóstico. Então, às vezes, uma simples consulta com um simples raio-x, que é um exame que tem disponível em qualquer unidade, a gente consegue definir corretamente o diagnóstico entre a patologia e osso. Mas lembrando que os tumores ósseos são diagnósticos de exceção, são diagnósticos raros e que, ainda que benignos, entram em suspeição devido à dificuldade técnica diagnóstica apenas por especialistas mesmo. E como os pais devem proceder? Bom, como eu falei, os pais devem ficar atentos aos sinais de alarme. A dor do crescimento é realmente muito comum e, caso ela fuja desses padrões, comece a apresentar algumas características a mais dessas que eu falei, uma alteração do padrão, membro edemaciado, sem uma história de trauma, um vermelho hiperemiado ou inchaço, que a dor não cessa com o uso de analgésicos, dor de características noturnas em que a criança acorda à noite com dor, é melhor procurar o especialista para a gente estar diagnosticando e tratando efetivamente essa patologia. E como é que é feito o tratamento? Bom, o tratamento das dores do crescimento, em geral, a gente pede que os pais, principalmente, um pouco de carinho com a criança. Às vezes uma simples massagem, uma conversa, às vezes até a criança pode estar usando isso como artifício para chamar a atenção. Um simples carinho já vai resolver. Agora, as patologias dos tumores ósseos, cada um é uma entidade clínica que na grande maioria das vezes, graças a Deus, são todas benignas e que tem um tratamento específico. E na grande maioria das vezes a gente só acompanha essas crianças e tudo tende a se desenvolver, a se resolver com o crescimento dela. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre essas entidades clínicas muito comuns, e que estão todo dia no cotidiano das pessoas, à disposição para esclarecimentos. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá!